Uma gerente de uma concessionária de carros de luxo se recusou a vender um SUV de alto padrão para um homem negro, até descobrir que ele era o dono da empresa. O sol brilhava intensamente sobre o bairro mais nobre de São Paulo, Jardins, onde os modernos prédios de vidro refletiam a luz da tarde e carros sofisticados deslizavam silenciosamente pelas ruas. Dentro da Prestige Motors São Paulo, uma concessionária conhecida por atender uma clientela exclusiva, Carolina Martins estava atrás de uma mesa de mogno polida, observando o showroom como se reinasse em seu próprio território. Com 77 anos de idade, Carolina já acumulava quase 2 décadas de experiência na venda de carros de luxo. Ela não era apenas uma gerente. Era a autoridade final, responsável para que somente compradores sérios saíssem com as chaves de um dos veículos reluzentes. Com um olhar aguçado para identificar estilo e poder aquisitivo, ela conseguia perceber de imediato quem se enquadrava no perfil e quem não se enquadrava. Quando as portas de vidro se abriram, entrou um homem alto, de ombros largos, na casa dos 40, vestindo um moletom azul marinho simples, jeans escuros e tênis já bem usados. Sua postura era descontraída e sua expressão difícil de decifrar. Ele percorreu o ambiente com calma, absorvendo o piso impecável do showroom, a fila de SUVs de luxo e os troféus expostos nas paredes. Naquele instante, Carolina concluiu que ele não era um comprador sério. Virou-se para seu assistente de vendas, Rafael, que também observava o homem com curiosidade, e sussurrou: "Não perca tempo, ele só está olhando." Rafael hesitou, mas permaneceu em silêncio. Ambos sabiam que o julgamento de Carolina era inquestionável. Contudo, esse homem não estava ali apenas para espiar. Ele se dirigiu devagar até um novíssimo Range Rover Autobiography, parando ao lado da porta do motorista. Passou os dedos suavemente pela pintura preta brilhante. Então, olhou ao redor e fixou seus olhos em Carolina. Sem hesitar, aproximou-se e disse com um tom calmo e educado: "Com licença, estou interessado naquele Range Rover ali. Poderia me dar mais informações?" Carolina quase não conteve um suspiro. Já tinha lidado com situações semelhantes. Homens que apareciam para fazer um test drive apenas para se exibir, sem a intenção real de comprar. Com um sorriso contido, respondeu: "Esse é um modelo Autobiography totalmente equipado, de altíssimo padrão, pelo valor de R$165 mil. O homem assentiu e disse: "Parece exatamente o que procuro." Cruzando os braços, Carolina continuou: "Você sabe que temos opções de financiamento? Para um veículo dessa faixa, é necessário uma excelente pontuação de crédito ou o pagamento integral à vista." O homem manteve o olhar firme, sem revelar nada. "Eu não preciso de financiamento", replicou com uma risada contida. "Entendo. Mas ei, se você estiver realmente interessado, teremos que fazer uma verificação de crédito. Essa é nossa política." Rafael se mexeu desconfortavelmente. Ambos sabiam que, na verdade, essa regra não era tão rígida. Mesmo assim, o homem não demonstrou irritação ou protesto. Ele então colocou a mão no bolso e tirou um elegante porta-cartões preto, afirmando: "Gostaria de fazer um test drive." O rosto de Carolina se fechou. "Não permitimos test drives em veículos desta categoria sem uma comprovação de renda", explicou ela com voz controlada. "Você entende?" O homem esboçou um leve sorriso, como se já tivesse antecipado aquela resposta. "Claro, entendo." Porém, o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Rafael, que estava por perto, percebeu que, embora Carolina já tivesse usado essa estratégia para afastar clientes que não se encaixavam no perfil, havia algo de diferente naquele homem. Ele não entrou em discussão nem ficou na defensiva, apenas observava. Carolina, porém, manteve sua postura firme e disse:
Desculpe, mas para um carro dessa categoria, atendemos somente clientes realmente interessados. Já tivemos problemas com pessoas que testavam o carro só por diversão e depois saíam sem nada. Só por diversão? Não estou levando isso para o lado pessoal, completou ela rapidamente, embora sua voz soasse um tanto irônica. Tenho certeza de que... Você entende? Rafael notou por um breve instante uma mudança sutil na expressão do homem. Um lampejo de algo frio e cortante que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ele respirou fundo, assentindo lentamente. Tudo bem, sem test drive então, disse. Carolina inclinou a cabeça de forma satisfeita, mas logo voltou sua atenção para outro cliente. Um senhor de terno bem alinhado que examinava um Bentley no outro lado do showroom. Porém, antes que ela pudesse encerrar a conversa, o homem com moletom falou novamente. E se eu pagar à vista? Perguntou ele. Um pouco irritada, Carolina se voltou e replicou. Desculpe, mas se alguém pagar o valor total sem precisar de financiamento ou verificação de crédito, isso altera as regras do teste. Drive. Ela quase riu da pergunta. Pessoas como você não aparecem de repente com o dinheiro para comprar um carro de 6 dígitos, afirmou, como já era de se esperar. Com um tom excessivamente doce, acrescentou. Eu aprecio seu entusiasmo, mas você precisa entender que temos regras por um motivo. Pela primeira vez, um traço de divertimento passou pelo olhar do homem. Entendi, disse ele, enfiando as mãos nos bolsos. O que seria necessário, então? Carolina apertou os lábios, perdendo um pouco a paciência. Eu já disse, exigimos uma comprovação de que o cliente está realmente interessado. Nossos veículos são muito disputados e não podemos perder tempo. Eu entendo, interrompeu o homem, mantendo um tom calmo e quase inexpressivo. Estou apenas tentando entender o que você considera um comprador sério. Um silêncio pairou no ar. Rafael percebeu um leve hesitar na expressão de Carolina. Um momento tão breve que ela logo escondeu com um riso curto e forçado. Acho que é isso por hoje, ela declarou de forma seca. Sinta-se à vontade para olhar, mas tenho outros clientes para atender. Rafael esperava que o homem contestasse ou até ficasse furioso, mas ele apenas acenou com a cabeça e saiu, com um sutil sorriso surgindo nos lábios. Contudo, algo em seu andar lento, deliberado, quase calculista, deixou Rafael com a sensação de que Carolina havia cometido um erro. Algo não estava certo. O homem não demonstrava raiva, nem vergonha. Ele se comportava como se tivesse acabado de aprender algo importante e aguardasse o momento certo para agir. Rafael observou enquanto Carolina se voltava para outro cliente, oferecendo seu melhor sorriso para o cavalheiro de terno que examinava o Bentley, como se tudo estivesse normal. Mas do outro lado do showroom, o homem de moletom continuava. Agora, inspecionava um Mercedes-Benz Classe G, passando os dedos pelos detalhes cromados e inclinando a cabeça em sinal de admiração. Rafael então viu um dos vendedores mais novos, Alexandre, hesitar antes de se aproximar do homem. Olá, senhor, disse Alexandre com um sorriso amistoso. Posso ajudar com esse carro? O homem virou-se, mantendo o rosto impassível, e respondeu. Na verdade, eu estava interessado no Range Rover antes, mas me disseram que test drive não é permitido sem provar que se está sério. É verdade? Alexandre piscou e antes que pudesse responder, Carolina apareceu ao lado dele como uma sombra. Seu sorriso permanecia impecável, mas seus olhos estavam atentos. Alexandre, eu cuido disso, disse ela. Alexandre parecia querer falar algo, mas com um simples olhar de Carolina recuou em direção à recepção. O homem assistia à cena com um sorriso contido. Vocês realmente mantêm um controle rigoroso sobre a equipe, comentou. Carolina não se deixou levar. Acredito ter deixado claro. Nosso público é específico e nem todo pedido pode ser atendido,
Depois de um breve silêncio, o homem soltou uma risada suave e balançou a cabeça. Já estive em muitas concessionárias, algumas boas, outras nem tanto, mas nunca vi alguém se esforçar tanto para não me vender um carro. O semblante de Carolina se fechou. Isso não é o que está acontecendo aqui, rebateu. O homem inclinou a cabeça levemente e disse, então, vamos facilitar as coisas. Eu emito um cheque agora, pelo valor total. Sem financiamento, sem enrolação, só negócios. Rafael, que fingia não ouvir por trás da mesa, sentiu o estômago se apertar. Carolina fitou o homem por um longo instante, os dedos tremendo sutilmente. Ela não era boba. Se ele realmente estivesse pagando à vista, recusá-lo de imediato poderia sair caro. Mas ela não estava convencida e não queria se provar errada na frente da equipe. Essa é uma proposta generosa, disse ela com voz aveludada. Porém, como mencionei, nossa política exige comprovação antes de seguirmos adiante. O homem manteve o olhar fixo nela por alguns instantes. Então, lentamente, retirou sua carteira e a abriu. Dentro, brilhava um cartão American Express Centurion preto. Os olhos de Rafael se arregalaram, mas Carolina permaneceu imóvel. O homem deixou o silêncio se estender, permitindo que ela assimilasse a situação, e depois guardou o cartão. Sem test drive, certo? Comentou, com um tom que Rafael não conseguiu identificar completamente. Carolina ergueu o queixo, mantendo sua postura profissional. Lamento, mas não é possível. O homem a observou por mais um longo momento antes de se virar e sair sem dizer mais nada. Rafael percebeu que Carolina acabara de se meter em uma situação para a qual não estava preparada. A tensão no showroom era quase palpável. Carolina ficou parada, com as mãos fortemente unidas à sua frente e o queixo rígido. Ela havia acabado de recusar um homem que exibira um cartão Centurion, algo que normalmente só os clientes mais abastados possuem. E mesmo assim, ela o rejeitou. Rafael engoliu em seco, pensando que aquilo não estava nada bom. Enquanto isso, o homem não saiu furioso. Ele caminhou com calma entre os carros de luxo, como se fosse dono do lugar. Passou a mão sobre as carrocerias impecáveis e assentiu, como se fizesse anotações mentais. De repente, as portas de vidro se abriram e um homem elegante, na faixa dos 50, com cabelos grisalhos e um terno azul marinho sob medida, entrou com uma autoridade serena. Seus sapatos de couro polido mal faziam som no piso de ladrilhos, e Rafael sentiu um aperto no estômago. Era Fábio Costa, o diretor regional. Carolina notou sua presença e se endireitou imediatamente. "Bom dia, Sr. Costa", a cumprimentou, em um tom leve e profissional. "Que surpresa agradável! O que o traz aqui hoje?" Fábio mal olhou para ela, focando no homem de moletom, até que um sorriso surgiu em seu rosto. "Ali está ele." Ele caminhou com determinação até o homem, estendeu a mão e disse: "Leonardo, eu estava prestes a ligar para você." Rafael percebeu imediatamente que a atmosfera mudara. O rosto de Carolina empalideceu. Leonardo finalmente esboçou um sorriso discreto enquanto apertava a mão de Fábio com familiaridade. "Prazer em vê-lo, Fábio", disse Leonardo de forma casual. "Eu só estava dando uma olhada." Fábio riu baixinho e deu-lhe um tapinha no ombro. "Eu já disse que esta é uma das nossas melhores unidades. Você vai adorar aqui." Rafael sentiu, naquele instante, que algo não estava bem. A postura de Carolina ficou ainda mais rígida e sua respiração curta. "Espere um pouco", ela disse com voz mais baixa e cautelosa. "Vocês já se conhecem?" Fábio piscou e, voltando-se para ela, respondeu: "Claro que sim." Com um largo sorriso, ele apontou para Leonardo. "Este é Leonardo Neves, o novo diretor executivo da Prestige Motors São Paulo." Essas palavras caíram como uma bomba.
Rafael e os demais ficaram imóveis, enquanto Carolina abria a boca em choque, sem conseguir emitir palavra. Seu corpo inteiro travou. Leonardo a observava com um olhar impenetrável. Após um longo momento, ele suspirou, enfiou as mãos nos bolsos e disse calmamente: Senhora Martins, você acabou de se recusar a vender um carro para seu novo chefe. Essas palavras ecoaram no ambiente, provocando surpresa e um leve riso. Entre os funcionários, o coração de Rafael disparou. Ele sempre sentira que algo estava errado e agora via Carolina, pela primeira vez, visivelmente amedrontada. O silêncio dominou o showroom. Carolina piscou repetidamente enquanto sua mente buscava uma saída. Isso não podia estar acontecendo. Deveria ser um engano ou uma piada. O homem que ela havia rechaçado não poderia ser seu novo chefe, mas Fábio havia anunciado isso para todos. Leonardo deixou as palavras se acomodarem antes de falar novamente. Eu esperava ver hoje como esta concessionária realmente funciona. Após uma breve pausa, acrescentou: Eu realmente não esperava isso. O estômago de Carolina se apertou. Com mais de 20 anos de experiência, ela já havia lidado com clientes difíceis, negociações intensas e executivos exigentes, mas aquela situação era completamente diferente. Fábio lançou um olhar interrogativo entre eles. O que aconteceu aqui? Leonardo demorou para responder, deixando o momento se arrastar, como um professor observando um aluno prestes a falhar. Então, ele se voltou descontraidamente para Rafael. Qual é o seu nome? Rafael ficou sem graça. Eu sou o Rafael. Leonardo assentiu. Há quanto tempo você está aqui? 3 anos. 3 anos, repetiu, balançando a cabeça e perguntando: se eu entrasse aqui hoje de terno e usasse exatamente as mesmas palavras que acabei de dizer, teria que mostrar meu cartão de crédito para ser levado a sério? Rafael hesitou. Ele sabia a resposta, mas admitir isso poderia custar seu emprego. Leonardo percebeu a hesitação e deu um leve aceno. Não precisa responder. Voltou-se então para Carolina, que havia recuperado um pouco da compostura, embora sua habitual segurança tivesse sido abalada. Senhor Neves, começou ela, com uma voz ensaiada e suave. Peço desculpas se houve algum mal-entendido. Mal-entendido? Leonardo arqueou uma sobrancelha. É isso que você vai dizer? Carolina tentou rir, mas o som saiu forçado. Eu estava apenas seguindo a política da loja. Temos regras rígidas para test drives de modelos de luxo. Trataríamos qualquer cliente da mesma forma. Leonardo a estudou, depois se virou lentamente para Fábio. Fábio, disse em tom calmo, a partir de quando a Prestige Motors São Paulo passou a exigir uma verificação de crédito antes mesmo de o cliente entrar no carro? Fábio franziu o senho. Isso não faz parte do nosso procedimento. Nesse momento, a última linha de defesa de Carolina se quebrou. Leonardo deixou a verdade se assentar sem elevar a voz ou criar uma cena, o que, de certa forma, só piorou a situação. As mãos de Carolina começaram a suar e, pela primeira vez, ela sentiu que havia perdido o controle. E Leonardo ainda não havia terminado. O pescoço de Carolina apertou enquanto ela procurava desesperadamente uma explicação, uma saída, qualquer coisa que pudesse desfazer os minutos anteriores, mas não havia como voltar atrás. Leonardo inclinou levemente a cabeça, encarando-a com a paciência serena de quem já tinha vencido, e disse, de forma medida, só para deixar claro: você se recusou a me vender um carro porque não aparento ter condições para adquiri-lo. Carolina abriu a boca, mas Leonardo continuou. Você fez suposições, me dispensou, mentiu sobre a política da empresa e quando questionei, você só insistiu. Ele suspirou, balançou a cabeça ligeiramente e perguntou: diga-me, Carolina, o que você considera um comprador sério?
Suas palavras a atingiram como um golpe. Ela lutou para se recompor, forçando um sorriso contido. Senhor Neves, asseguro que não foi minha intenção. Temos padrões elevados aqui e eu estava apenas zelando por eles. Leonardo interrompeu, levantando uma sobrancelha enquanto Carolina gaguejava. Rafael, Alexandre e os demais funcionários ficaram imóveis assistindo enquanto sua gerente se desfazia. Fábio respirou fundo e interveio. Claramente, não é assim que tratamos nossos clientes. Eu não sou um cliente, declarou Leonardo friamente. Eu sou o diretor executivo e acabei de ver minha própria gerente decidir na hora quem pertence a esta empresa. O ambiente ficou em silêncio. Carolina sentiu o sangue sumir do rosto. Sempre se orgulhara de sua postura inabalável, conhecendo o negócio de cabo a rabo e tendo construído uma reputação de resultados. Mas agora, nada disso importava. Leonardo a encarou com um olhar indecifrável. Eu vim disfarçado para ver como nossos clientes são tratados, para verificar se os valores que pregamos são realmente praticados. Ele fez uma pausa e acrescentou: eu já vi o bastante. O peito de Carolina se apertou dolorosamente. Eu entendo suas preocupações, ela gaguejou com a voz trêmula, mas acredito que podemos conversar. Sou uma peça importante nesta empresa há anos, meu histórico fala por si. Leonardo a examinou longamente, assentiu e disse: seu histórico fala sim, mas por isso você está fora. Pela primeira vez em sua carreira, Carolina ficou paralisada. A voz de Leonardo continuou firme. Eu não comando uma empresa que afasta pessoas por causa da aparência. Se isso é um problema para você, então este nunca foi o lugar certo. O ambiente tornou-se pesado e os funcionários trocaram olhares desconfortáveis, mas ninguém se manifestou em sua defesa. Fábio soltou um suspiro, massageando as têmporas. Ele não iria intervir. Carolina engoliu seco, seu corpo travado. Leonardo esperou por uma resposta, mas pela primeira vez ela não tinha mais nada a dizer. E assim a conversa terminou. Carolina ficou parada, sentindo que tudo pelo qual lutara, tudo pelo que trabalhou, havia desaparecido num instante. O peso daquele momento a pressionava como um aperto de ferro. Ela queria reagir, argumentar, implorar por uma chance, mas sabia no fundo que não havia como se esquivar das consequências. Ela mesma havia se precipitado. Os funcionários permaneceram em silêncio, alguns trocando olhares furtivos, outros fitando o chão. Ninguém se adiantou para defendê-la, e Leonardo não se exaltou nem elevou a voz. Ele apenas a observou com a calma de quem já presenciara essa história antes. Finalmente, ele se virou para Fábio e disse: precisamos revisar o processo de contratação e treinamento. Isso não se resume a uma funcionária. É sobre a cultura que permitimos aqui. Fábio assentiu lentamente, esfregando o queixo, e respondeu: entendi. Leonardo olhou ao redor do showroom e declarou: vou revisar pessoalmente como as coisas estão sendo feitas aqui. Algumas mudanças virão. Rafael soltou um longo suspiro, sentindo a tensão ceder um pouco. Parecia que, finalmente, alguém estava no controle. Leonardo, então, voltou a olhar para Carolina uma última vez. Espero que isso sirva de lição, disse ele, porque a verdadeira perda não é apenas o seu emprego, é a chance de evoluir e fazer melhor. Carolina apertou os lábios, sem conseguir responder. Leonardo assentiu brevemente. Boa sorte. E com essas palavras, ele saiu, deixando-a sozinha. Quando Leonardo deixou o showroom, os funcionários começaram a se movimentar novamente. O ambiente parecia mais leve, como se algo tivesse mudado. Rafael trocou olhares silenciosos com Alexandre numa cumplicidade tácita, entendendo que não se tratava apenas de uma má gerente, mas de como as pessoas eram tratadas e como o poder e os preconceitos podem moldar todo o ambiente de trabalho. Leonardo havia chegado esperando ver negócios acontecendo
e acabou descobrindo um problema muito maior. É fácil julgar alguém pela aparência ou pelo primeiro contato, mas com que frequência paramos para questionar nossos próprios preconceitos? Carolina achava que sabia exatamente quem pertencia àquele ambiente e quem não pertencia, acreditando ter tudo sob controle. Mas no final, o único controle que tinha era sobre sua própria queda. Se essa história te fez refletir, compartilhe. Vamos iniciar conversas que realmente importam, porque até as menores decisões podem ter as maiores consequências.